A gente, quando estava pesquisando ali o que fazer, a gente tinha em mente que a gente queria se tornar uma marca de relevância, no mínimo, nacional. Então, esse sonho de fazer algo grande e relevante para o país existiu desde o dia zero. Olá pessoal, estamos de volta em mais um episódio do nosso Marcas de Valor Talks. A gente está hoje com um convidado, um conterrâneo nosso de Salvador, Marlon Freitas. Vou falar para vocês aqui agora o currículo do cara, tá? Marlon é CMO e um dos fundadores da Agilize, a primeira contabilidade online do Brasil. Ele estudou ciência da computação, começou a empreender lá aos 21 anos, né, com uma empresa chamada Lucro, um site de compras coletivas. E nesses 11 anos aí à frente da Agilize foram acelerados pelo Google e pela Endeavor em 2019. Em 2020, eles receberam um aporte que impulsionou o crescimento do negócio em mais de 10 vezes nos últimos 4 anos. Ele também é estudante, professor e voluntário de uma escola de filosofia há 18 anos. Um detalhe bem interessante, também músico. Não atua na música, mas ele também é um entusiasta da música. Marlon, meu amigo, brigadão por ter aceitado o nosso convite aí. Eu agradeço, Herbert. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É uma satisfação aqui trocar essas figurinhas. Maravilha. Já começa falando pra gente como é que surgiu a ideia de criar a Agilize, né? E por que esse nome? Vamos lá. A Agilize nasceu de uma insatisfação nossa como empreendedor. Então, eu tive um negócio antes de tecnologia. Junto com meus sócios, a gente olhava assim, rapaz, a gente não entende nada do que essa contadora está fazendo. Por que é tão caro esse serviço e qual o valor que está entregando de fato ali para a gente. Então, movido principalmente por essa inquietação de querer saber como é que funciona e também entregar alguma coisa de valor para a sociedade que fosse uma espécie de must to have, né? Toda empresa no Brasil é obrigada a ter um contador. Então, a gente descobriu ali um mercado que poderia ser inovado levando tecnologia associada ao conhecimento de contabilidade propriamente. Então surgiu mais ou menos nesse formato, assim. A gente viu que, existia muito software de contabilidade para contadores, mas nada pensando no empresário final. Perfeito. Então, na verdade, vocês foram extremamente disruptivos, né, cara? Isso foi 2012 a gente começou a pesquisar e em 2013 a gente lançou. Fevereiro de 2013 a gente lançou a ideia. Maravilha. E vocês foram a primeira contabilidade online do país, né, cara? Um desafio grande. Como é que vocês se posicionaram no mercado e como é que o mercado enxergou vocês assim, nesse lançamento? A gente sabe que é um mercado extremamente tradicional, né? Sim, na época foi uma espécie de revolta ali que a gente foi recebido, principalmente pelos contadores, naturalmente. O novo sempre causa essa sensação de, o que será que vem aí? Se é uma ameaça de fato, enfim. Então, lembro que quando a gente lançou, a gente tinha cuidado até com a nossa segurança, porque o mercado reagiu forte, especialmente a contabilidade convencional, mas foi um movimento que já estava muito próximo do usuário final, né, desse empreendedor. Então, da mesma forma que o Uber, quando chegou, gerou também uma resistência com os taxistas e outras classes de mobilidade urbana, mas a sociedade clamava por uma solução que fosse ainda mais completa e acabou que tivemos essa boa recepção dos empreendedores e com o tempo a gente foi baixando a guarda, as pessoas foram vendo também que nosso posicionamento era muito específico para atender micro e pequenas empresas. Então não foi uma solução que surgiu para acabar com a contabilidade convencional, né? Mas aproveitar a nossa expertise em tecnologia, trazer mais valor através dessas soluções que considerávamos que era uma necessidade do próprio mercado. Perfeito. E interessante você falar um pouco do recorte, né? Microempreendedores, microempresas, onde lá atrás ter acesso a um contador era muito caro, né? Antigamente, né? Então vocês vieram também para dar acesso a esse nicho de mercado, né? Sim, eu lembro, Alberto, que quando eu comecei a primeira empresa, eu pagava, sei lá, isso em 2010, 11, eu pagava ali uns R$500 de contabilidade. Era isso em 2010, R$500 de contabilidade. Tinha 3, 4 funcionários apenas.
e era um marketplace, então assim, a movimentação era relativamente grande, mas o lucro era pequeno, a margem pequena, então eu não via para onde ia aquele dinheiro ali, efetivamente, né? Como aquilo de fato estava gerando valor para a gente enquanto empresa. Então, um dos questionamentos que a gente tinha era esse: pô, por que se cobra esse preço se a gente não sabe de fato o que está acontecendo ali por trás? Então, essa espécie de caixa ali que a gente queria acessar, eu tentava falar com minha contadora na época que foi uma outra dor, né? Tava falar com a contadora, eu ligava para lá e aí, olha, daqui a 2 dias ela te retorna. Então, como assim? Uma assessoria, um parceiro do negócio que não consegue me atender no momento que eu mais preciso, aquele momento exato ali que eu estou precisando desse suporte. Então, a gente disse, não, tecnologia a gente pode dar um atendimento mais rápido. Legal. A gente consegue também dar uma transparência para que esse empreendedor entenda o valor que a contabilidade está gerando para ele e uma série de outros suportes, lembretes. Muito comum o empreendedor esquecer de pagar uma guia. E aí vem multa, vem juros. Então, a gente, lembrete, isso aí é tranquilo. Tecnologia resolve isso facilmente. Perfeito, cara. Então, foi assim. Eu também falo, você falou desse caso seu, né? Também lá atrás, alguns anos atrás, né? Meus pais tinham uma loja de bicicletas, a gente vendia bicicleta, né? Cara, me lembrei disso lá atrás. Teve uma época que eu entrei também na gestão do negócio, né? Estudante, ajudando lá minha mãe que tocava o negócio. E a gente tinha muita dor de cabeça com o contador, cara. Cara, é uma loucura. É o que você falou, você liga, você não consegue falar, era uma loucura. É um desafio grande. E aí, quando a gente olhou bem o mercado, tamanho, potencial de mercado, quantidade de empresas que abrem por ano no Brasil, hoje são 3 milhões de empresas que abrem no ano, né, no Brasil. É muita coisa. Então, e também as dificuldades e eram poucas as inovações para esse público, né, o empreendedor, em relação à contabilidade. Então, a gente viu, bom, aí tem uma coisa que a gente pode ajudar, que a gente pode entregar mais tecnologia, mais soluções, mais parceria, mais educação também, enfim. E ajudar esse empreendedor que está bem consonante com o nosso propósito de ajudar a sociedade brasileira, entregando um serviço de qualidade que possa mover essa economia com essa fatia da sociedade que mais gera empregos, né, no país. Um preço justo, né? Hoje, como é que funcionam os planos de vocês? Há um preço justo. Então, nossos planos variam de acordo a faturamento do cliente, mas, sobretudo, a necessidade de features, né? De soluções que ele precisa ler, de atributos específicos que ele precisa. Então, se o cara, por exemplo, está começando o negócio, ainda existe uma certa insegurança sobre o modelo, product market fit, enfim. Então, ele pode contratar o nosso serviço mais básico, paga ali R$180 aproximadamente, consegue ter o nosso suporte, nossa assessoria, vamos enviar declarações, estaremos à disposição dele para tirar dúvidas, para orientar. Mas, por outro lado, se é um empreendedor mais maduro, que tem um negócio mais consolidado, com muitos funcionários, esse empreendedor ele já tem uma necessidade maior, né, de proximidade. Então, a gente tem um produto exclusivo para ele, que é o Agilize Unique. Então, já tem um gerente de contas. Legal. Que vai atender ele em horário estendido, por WhatsApp, vai tirar as dúvidas, solucionar os problemas, emitir as notas por ele, fazer conciliação bancária, toda essa parte financeira também a gente dá um suporte. Então, ao longo dos anos, a gente foi entendendo que dava para adequar nossa solução a perfis diferentes de empreendedores. E hoje nós temos uma gama grande ali de soluções para esses empreendedores, né? Desde o MEI, o microempreendedor individual, que no ano passado a gente lançou um aplicativo gratuito para o MEI. Legal. Que ele consegue emitir notas, conhecer os benefícios previdenciários, INSS, como acionar o INSS em caso de algum problema, até essa empresa que é média, que é uma empresa que precisa de um suporte ainda mais próximo. E muitas vezes ele paga caro por um serviço, não sabe o que está acontecendo, não tem o retorno esperado, e a gente entra ali solucionando esse problema da melhor maneira possível, assim, buscando tudo que há de mais novo em tecnologia para ajudá-lo a ter mais sucesso. A gente brinca dizendo que o sucesso do nosso negócio é de fato o sucesso do cliente. Apesar do clichê, né, mas é o sucesso do cliente, porque a longevidade dessa empresa é o que representa também a longevidade dela junto com a gente. Se a empresa quebra, se ela não tem estrutura, não tem uma parceria,
que pode ajudar, ela não tem um conjunto de ferramentas e parceiros mesmo de verdade para ajudar, não vai muito longe, né? Isso é verdade. E tem um fator aí também, Marlon, que é o seguinte, hoje em dia a velocidade para se abrir empresas no Brasil está muito mais rápida, né? Você abre empresa com 2, 3 dias, um dia, dependendo do lugar, da cidade. Então a velocidade hoje está muito mais rápida, né? E uma vantagem que eu vejo também de vocês é o acesso que as empresas têm no seu serviço. Você vai lá, encontrei aqui, vou no Google, encontrei aqui o serviço, já contrata, essa praticidade, né? É a praticidade. É um diferencial. Total. Inclusive, a primeira pergunta você perguntou também você fez sobre a Agilize, o nome Agilize. Isso, o nome Agilize, O nome Agilize vem justamente responder a essa necessidade do empreendedor acelerar as suas soluções, encontrar soluções mais facilmente e também soluções contundentes. Então, a gente entendeu que esse valor de agilidade é um valor que faz falta para o empreendedor. E aí a gente batizou com um imperativo mesmo, né? Agilize. É até uma gíria, agilize, né? Agilize aí, Agilize. Foi um estudo que a gente fez também. Eu fiz esse estudo com o Guy Kawasaki, um mestrão aí das antigas de startups americano. Ele escreveu um livro chamado A Arte do Começo. E aí tinha um capítulo falando sobre name. E aí nesse capítulo de name eu fiquei com aquilo na mente e disse, não, a empresa... A gente passou uns 3, 4 meses do projeto Agilize sem o nome. A gente batizou temporariamente de Patioli, que foi aquele italiano que é considerado o pai da contabilidade. Então, Projeto Patioli não tinha nome. E estávamos às vésperas de lançar a empresa sem um nome. E aí, no brainstorm lá, eu disse, não, um valor que faz falta para o empreendedor, que é essa velocidade de resposta, de resolução de problemas, mas também que comece com a letra A. Sim. Olha que detalhe curioso, porque o Guy Kawasaki fala disso. Ele diz, pense que sua empresa sempre vai ser listada quando tiver outros concorrentes e um dos critérios mais imparciais que existe no mundo é a ordem alfabética. Porra. Então, ele disse, não, tem que começar com a letra A. Ou vai ser um número, ou vai ser um A. Tem que ser uma palavra simples e que traduz um valor, de preferência no imperativo. Então, a Agilize preenchia todos esses critérios. E aí eu tive que negociar o domínio, né? A compra do domínio já estava registrada. Foi uma história interessante também. Para descobrir quem era o dono e começar uma negociação para adquirir o agilize.com.br. E foi acho que foi a primeira venda que eu fiz na empresa. A primeira negociação, aliás, que eu fiz na empresa foi a do domínio agilize.com.br. Tiveram muita dificuldade em conseguir domínio? O contato do cara foi até fácil, mas a negociação ele começou pedindo mais de 10 mil reais. Né? Não, só pelo nome aqui, 10 mil reais. Eu disse, espera aí, é um projeto de estudantes. É um grupo de estudantes, a gente está começando aqui um negócio e sem saber exatamente como é que vai ser. E aí começou, puxa para cá, puxa para lá, puxa para cá, puxa para lá. A gente fechou na época, acho que por uns R$1.000 o domínio agilize.com.br e ficou, é um nome simples, é um nome que pegou de fato e traduz bem esse espírito nosso, né, de querer ajudar. Fácil, né? Nome fácil. Bem fácil, bacana. Quantos sócios fundadores? Um time de futebol, Herbert. É mesmo? Fomos 11 sócios lá no início, 11 sócios. Nossa empresa, ela começou de uma maneira bem diferente, digamos assim. Contar um pouco da história. Legal. Eu conheci os meus atuais sócios, a boa parte deles, na época ainda da UFBA, em Ciência da Computação. Eu brinco dizendo que eu entrei só para conhecer pessoas mais inteligentes que eu, são os meus sócios, excelentes com tecnologia. E aí é esse que a gente se juntou, quer dizer, uma parte saiu para começar uma empresa de tecnologia, uma fábrica de software, chamada Apmente. E eu, junto com alguns outros, saímos para montar um marketplace que foi o Lucron, site de compras coletivas ali quando o Peixe Urbano, o Groupon, estourou e estava no auge. E aí naquele ínter a gente conheceu um empreendedor daqui da Bahia que já tinha construído uma série de empresas de tecnologia para mentorar a gente com uma possível venda do Lucron para a Rede Bahia, televisão. E aí, nesse contexto, a gente pensou, onde é que a gente pode inovar? Onde é que a gente pode agregar mais valor? Qual o mercado? E daí que surgiu essa união. Então, como eu já tinha muitos sócios ali com o Lucron, então a gente teve também essa entrada dos outros sócios dessa fábrica de software, mais um grupo que colocou
a grana e mais o contador responsável, porque ninguém entendia de contabilidade ali, só como cliente, né? Perfeito, cara. Pô, que história legal, velho. Bacana. E hoje, boa parte desses fundadores ainda estão no negócio, gente saiu, como é que hoje está essa configuração? Sim, aí ao longo dos anos, naturalmente, algumas pessoas vão dedicando-se mais a outros projetos, foram dedicando-se mais, e hoje estamos em 6 sócios. Somos 6 sócios, eu cuido de marketing e vendas, o Alberto Villanova é o contador responsável, é o COO, né, o chefe de operações, o Rafael Caribé é o CEO, que foi o meu amigo lá na época da UFBA. O Rafael Viana é head de produto. O Adriano Fialho é o CTO, é o chefe de tecnologia. E o Ernesto também é um líder técnico. É um cara que começou com a gente lá atrás como funcionário. Olha que interessante. A gente trouxe ele para a sociedade, que foi um cara que esteve com a gente numa fase mais difícil, que não faturava. Então ele abriu mão também do salário dele, acreditando no propósito da empresa, no sonho que a gente tinha. E depois que passou essa fase, a gente, é justo trazê-lo aí para a sociedade. Então, estamos com essa configuração hoje. Massa, cara. E assim, um outro detalhe, Marlon, quando vocês começaram lá atrás, vocês começaram com o conceito de startup, né? Sim. Foi no momento ainda onde o startup, o conceito era tudo muito incipiente. Sim. Começando em Salvador, então, imagino que vocês devem ter tido muitos desafios, né? Como é que foi esse desafio de uma empresa que encabeçou um pioneirismo de um movimento em um mercado tradicional como o mercado contábil, sendo startup em Salvador? Bem atípico mesmo. Herbert, a gente quando estava pesquisando ali o que fazer, a gente tinha em mente que a gente queria se tornar uma marca de relevância, no mínimo, nacional. Então, esse sonho de fazer algo grande e relevante para o país existiu desde o dia zero. Perfeito. E o fato de estarmos em Salvador nunca foi, de fato, um impeditivo para a gente sonhar grande. A gente sabia que a gente ia ter, talvez, dificuldade em trazer talentos ou formar talentos, ia ser um desafio. Mas não chegou a ser um impeditivo. Confesso que quando lançamos a Agilize, especialmente no Sudeste, a gente tinha uma certa desconfiança. A empresa de vocês fica em Salvador, na Bahia. Entendi, tá bem. Obrigado pela proposta, vou pensar. E sumia. Então isso fez a gente também fazer o movimento de não. A gente precisa ter um endereço em São Paulo, precisa participar mais lá do eixo, né? Rio-São Paulo, enfim. Então levamos o escritório para lá, até hoje a gente tem endereço lá. E começamos a trazer também pessoas de outros lugares do país. Aqui em Salvador, a gente teve também um laboratório interessante, porque Salvador é a 3ª capital do país. Então tem um volume também de empresas considerável. Então a gente tinha ali, tudo à disposição para fazer os experimentos iniciais. Saber se gerava valor para o cliente final, se tinha uma aderência boa, se tinha relevância, se fazia sentido. Então foi um desafio de fato. Eu lembro que os primeiros conceitos de lead, de CRM, de funil de vendas, era algo que eu não conseguia conversar com quase ninguém aqui em Salvador, né? Mas foi interessante, e aqui estamos, né? Pois é, cara. E uma curiosidade, quando você já começou lá atrás, quando você fundou o negócio, já nessa cadeira de CMO, já cuidando do marketing, ou você passou por outras cadeiras também no business? Eu comecei como vendedor, na verdade. Eu precisava ter algum sócio ali à frente dessa área aí de vendas, porque a gente precisava provar que o negócio era um negócio. Perfeito. Que a ideia era um negócio. Então a gente precisava vender. E como a maioria dos meus sócios são de tecnologia, então o negócio deles é programar, é desenvolver. Então eles fizeram muito bem ali. Em 6 meses a gente conseguiu lançar a primeira versão da Agilize. Mas eu comecei com essa frente de descobrir como montar uma máquina de vendas, né? Ali uma maquininha, porque eu estava basicamente sozinho. E foi desafiador, mas era eu mesmo que ligava ali para as pessoas, que apresentava, que estava no chat também, que entrava ali nos primeiros 2 anos da Agilize falava comigo lá no chat, respondendo todas as perguntas. Então comecei por aí, mas sempre tive o interesse pela área de marketing. Na minha primeira empresa eu cuidava do marketing. E antes da Agilize e do Lucron, a literatura de marketing e comunicação sempre me interessou. Então eu buscava saber, conhecia o Kotler lá atrás
e toda a teoria assim, envolvendo captação, awareness, enfim, de atração e criação de uma marca relevante, enfim. Então essa área de marketing sempre me interessou. E aí eu comecei focando em vendas, porque a empresa precisava parar de pé, mas logo em seguida eu comecei a me dedicar também ao marketing. E aí, porque é a outra ponta da venda, né? Tem que ter atração. Verdade. Show de bola. E como é que funcionou as estratégias de vocês para aquisição de clientes? Como é que funciona esse funil? Hoje vocês focam mais na aquisição online? Não, usam mídia offline? Como é que funciona hoje esse processo hoje de vocês aí? Nós passamos, Herbert, por muitos ciclos. Lá no início, a gente começou testando o que era mais óbvio, que era o digital. Então, partimos para mídia paga, para Google, na época o Facebook Ads, coisas dessa natureza. E depois a gente, por não ter conseguido encaixar muito bem e atrair o volume que a gente esperava, a gente começou a fazer ações offline. Então, participando de eventos, como patrocinadores, como palestrantes. Depois a gente foi testar também o canal de assessoria de imprensa, né, relações públicas. E aí começamos a aparecer também na imprensa, o que chamava atenção. Mas o que é interessante, desde o dia zero, eu penso que até em função dessa nossa formação ser muito ali tecnologia, a gente traz uma mentalidade de experimentação. O que quer que a gente faça, desde o dia zero, tem que gerar dados, tem que gerar insights a partir dos dados para a gente analisar e entender, bom, vamos por aqui. Não, isso aqui não funcionou muito bem, volta, remodela e testa de novo. Então, bom, por aqui não, vamos... Então a gente foi tateando algumas possibilidades até a gente descobrir ali, eu acho que por volta de 2016, 2017, um canal que funcionava muito bem pra gente, que era o Google, mídia paga. Então, mídia paga pra gente, a gente tinha controle total do orçamento, sabia quanto a gente tinha que colocar para gerar quantidade de links, palavras-chave, categorias, principais cidades, e começou a funcionar. A gente começou a ter uma previsibilidade no resultado na outra ponta. E aí depois a gente partiu para o Facebook Ads, também em paralelo. Aprendemos também como é que fazia, como é que estruturava, como é que gerava relevância, construir lookalike, uma série de coisas. E mais recentemente, porque a empresa sempre foi muito focada, o marketing sempre muito focado em performance, tem que parar de pé, então tem que trazer cliente. Mais recentemente a gente se preocupou também em construir com o que a gente sonhou lá no dia zero, que era a marca de contabilidade do empreendedor brasileiro. O awareness, né? Awareness, exatamente, que é esse posicionamento bem definido para o empreendedor, quando ele quer começar um negócio, ele saber, bom, existe a Agilize. Eu posso contar com a Agilize. Então a gente volta para o offline, começa a testar aqui em Salvador mesmo, está sendo o nosso laboratório de offline. A gente tem feito algumas campanhas em bairros específicos, com... Usam mais que meios? Mais outdoor, out of home... também imprensa direcionada ali para o local, então coisas dessa natureza. E parcerias também locais que funcionam bem para a gente, tem funcionado bem. E mais recentemente ainda, influenciadores digitais. Também tem sido um canal bem interessante para a gente, que a gente ganha autoridade ou endosso daquela pessoa que já conhece ali um público, que já é cativo ali de um conjunto de profissionais e empreendedores. E aí a nossa marca ganha uma relevância completamente diferente. Boa, cara. Porque o foco de vocês, falando de microempreendedores também, que alguns influenciadores impactam muito nessa classe, né? Microempreendedores e tal. Fantástico, cara. Muito legal. Existe um perfil ideal de cliente para vocês? Hoje, nosso público-alvo é o micro e pequeno empresário. Perfeito. Sim, hoje é o 80-20, né? Se a gente puder dizer. Pareto, praticamente. Até na nossa base a gente vê esse Pareto bem claro ali, 80-20. É o microempresário, mas que ou ele foi PJizado, né? Ou seja, ele precisou abrir uma empresa meramente para emitir uma nota fiscal. Tá. Ou, que aí é um ponto também que está conectado bem com o nosso propósito lá do início, é o empreendedor de fato. Esse cara que é o empreendedor, a consciência que a gente tem hoje, né? Ele pode até quebrar um negócio, mas ele continuará sendo empreendedor. Então, não deu certo essa ideia, não funcionou, vamos para a próxima. Ou seja, e como é que a gente se posiciona? Bom, eu sou a contabilidade do empreendedor brasileiro. Então, quebrou um negócio, tudo bem, a gente está aqui, a gente vai te ajudar e no próximo, conte com a gente.
Então ele volta, ele quebra um CNPJ, mas ele continua empreendedor, então ele volta para abrir uma outra empresa e assim até chegar e fazer sucesso em algum negócio. Essa é uma visão de longo prazo que também pertence lá à construção da ideia desde o dia zero, de que, bom, eu quero acompanhar a jornada desse empreendedor, né? O Brasil, você bem sabe, é difícil, é um desafio grande a gente empreender aqui. Então tem muitos desafios, né? Muitas provas aí para você conseguir chegar do outro lado. Demais, meu amigo, demais. E você falou um ponto legal, porque o empreendedor ele vai sempre estar lembrando da Agilize, né? Não deu certo em um, deu certo em outro. E nesse gancho aí, hoje vocês trabalham comunicação, a educação desse cliente que já está na carteira, como é que funciona essa parte de conscientização, dicas? Hoje vocês têm um funil de comunicação específico para isso também? Sim, a gente tem um trabalho forte em inbound marketing, através do nosso blog, que entregamos conteúdos semanais de altíssimo valor, pensando e conhecendo as dores desses clientes, desses empreendedores, quais são os desafios. É desafio de marketing, é desafio de vendas, é de gestão, ou seja, extrapolando a contabilidade, né? Contabilidade é um pilar, tudo bem, fundamental e no caso das microempresas para cima, obrigatório. Mas a gente entende que eu preciso trabalhar na longevidade dessa empresa ou desse empreendedor, né? Então a educação para a gente também é algo que a gente considera muito valioso. Então, não à toa a gente tem um blog aí há 11 anos, desde o dia zero, antes de lançar o site da Agilize, a gente já tinha lançado o blog, já para gerar conteúdo de valor para esses empresários. Temos um canal no YouTube também, que a gente gera também valor através desse canal, com vídeos, trazendo convidados, trazendo conceitos de contabilidade ou do mundo financeiro de uma maneira mais simples. E a nossa rede social, o Instagram principalmente, que é onde a gente mais fornece lá conteúdos de valor para esses empresários. Perfeito. E você falou um ponto interessante, ou seja, vocês extrapolam o conteúdo além da contabilidade, marketing, vendas, isso é muito bacana. De fato, é estar junto da jornada do empreendedor mesmo. É isso aí, a consciência de que o sucesso da empresa dele é o nosso sucesso. Se ele quebra a empresa, a gente tem um churn, a gente perde um cliente, né? Então, só faz sentido se, de fato, nós fizermos a diferença para além da contabilidade. É uma consciência muito mais de perpetuidade mesmo, né? Perenidade do negócio, né? Sim. Quais os desafios, os maiores desafios você tem nessa cadeira de CMO do negócio? Em um mercado que é um mercado extremamente concorrido, né? Sim. Na sua visão, quais são os seus maiores desafios? Boa pergunta, Albert. Como você falou, o mercado, hoje nós temos 80 mil concorrentes. São 80 mil escritórios de contabilidade. Claro que se eu for fatiar para contabilidade online, a contabilidade digital, você tem uma quantidade bem menor. Nós somos hoje, nós estamos entre os 3 maiores players de contabilidade, não só contabilidade online, mas de contabilidade no país. Mas quando a gente olha, a contabilidade ela é muito pulverizada, porque todo mundo tem na família um contador, tem um amigo contador, todo mundo conhece algum contador. Então, o nosso desafio é educar a sociedade brasileira, os empreendedores e futuros empreendedores para a existência de uma solução online que tenha um preço justo, que tem ferramentas e soluções tecnológicas que podem ajudá-lo no dia a dia a ganhar uma eficiência e ficar muito mais tranquilo para focar no core business dele, no negócio dele, no que ele precisa estar atento ali no dia a dia mesmo, né? No aperfeiçoamento das suas técnicas, da sua capacidade de gestão e por aí vai. Perfeito. Então, é bem por aí. E o meu desafio é gerar essa consciência nacional de que nós existimos, construir essa marca forte, né, de contabilidade no país, lidar com esse desafio de ter muitos concorrentes pulverizados e trazer essa consciência também para um time, que é o meu time. Hoje eu tenho 40 pessoas no time, entre marketing e vendas. Trazer essa consciência de que nós estamos formando, educando esse empreendedor, né, e ajudando, de fato, a chegar do outro lado. Isso é muito bom, cara. Parabéns. E já emendando também aí nessa questão da concorrência, hoje, o que é que vocês vêm fazendo para se diferenciar, né, dessa alta concorrência de mercado? Bacana. A Agilize já começa bem diferenciada em função de ser uma solução através da internet, de possibilitar todo esse atendimento mais rápido
e uma série de ferramentas satélites. E aí, dentre essas diferenciações, eu acredito que essas que eu estou chamando de ferramentas satélites entram como soluções que agregam muito valor. Por exemplo, a gente tem uma solução de RH conectada com a contabilidade. Você vai fazer admissão, demissão, folha, ponto, enfim, temos essa solução aqui para você. Não precisa ter uma solução extra. A gente tem uma solução agora de financeiro, que tem inteligência artificial para classificar e segmentar ali todas as despesas, entradas, de uma maneira muito mais simples, que facilita a vida desse cliente. Muitas vezes ele despende um tempo dele, ou tem que ter um funcionário específico para fazer isso, e agora a gente tem uma solução que facilmente classifica ali para ele dá ok, faz uma espécie de auditoria rápida e dá ok. Então a gente busca trabalhar diferenciais que entreguem valor, né, e tudo em uma espécie de plataforma única. Legal. Ao invés de você precisar ter várias soluções para gerir seu negócio, você tem a Agilize, que te dá RH, te dá contabilidade, te dá financeiro. Muito em breve teremos outras soluções que a gente vai apresentar ao mercado também, sempre com essa lógica de ser uma espécie de plataforma, né, que agrega valor mais do que a contabilidade, além da contabilidade, melhor. Muito bom, cara. Hoje vocês estão com quantos clientes em carteira? Está com quase 30 mil clientes, Albert. São mais de 20 mil micro e pequenas empresas, e considerando os mais de 7 mil também usuários do nosso aplicativo MEI, que a gente lançou no ano passado, em torno a quase 30 mil pessoas, empreendedores usando o nosso serviço. Cara, é um ecossistema grande, hein? É um ecossistema grande. A gente tem e uma boa capacidade também de influenciar e de ajudar, né, esse empreendedor ali. E uma coisa interessante, Marlon, você vê 30 mil empresas. Onde no universo de uma contabilidade tradicional, por exemplo, você imaginar atender um volume tão gigantesco assim de clientes, né? Vocês também têm um poder da escala do negócio, né? Sim, que é um dos pilares da mentalidade de startup. Isso também, desde o dia zero, a gente tinha essa consciência, olha, queremos chegar a atender mais de 100 mil, 200 mil empreendedores. Então, e com relação a outra pergunta, a outra colocação que você fez, que foi sobre... Foi os diferenciais? Os diferenciais, não, a última que agora você colocou... sim, tem um dado de mercado, né? O Conselho Federal de Contabilidade traz o dado de que são cerca de 74 empresas por escritório de contabilidade atendidas, né? Em média. 74 por escritório? Isso. Uma contabilidade convencional atende em média 74 empresas. Perfeito. Então, de 74 para 30 mil, né, é uma diferença considerável aí. Meu irmão, muita coisa, né? Eu estava lendo um estudo, né? Um estudo que foi feito pela HubCloud com a Lynx. Em novembro de 2023, você deve ter acesso a isso também. Eu achei interessante esse estudo. Eles revelaram algumas tendências, né? Foram 700 escritórios ouvidos e reforçou duas características desse segmento, né? Maturidade e estabilidade. Ou seja, quase 60% das empresas que foram ouvidas têm mais de 10 anos de mercado. São empresas tradicionais, né? Você tem ali uma estabilidade e tal. Então, é um estudo interessante também, né? HubCloud, inclusive, são grandes parceiros. Né? A Lynx também, através do grupo. Legal. Da Estônia. Isso revela bem esse perfil que eu falei, né? Da contabilidade convencional aqui no nosso país. É uma indústria bem estabelecida, de longas décadas. Normalmente, a gente percebe um movimento sucessório muito grande, ou seja, pais, famílias que... São famílias de contadores. Né? O avô foi contador, o pai contador, o filho agora contador e por aí vai. Então, observamos aí, quando a gente olhou para esse cenário, é o perfeito para a gente levar tecnologia. O empreendedor, o cliente final, não tem tanta solução assim para o seu dia a dia em relação à contabilidade. Então, a gente viu, estamos com a faca e o queijo na mão para fazer. Maravilha. Isso aí. Hoje vocês têm sócios investidores também no negócio, né? Temos. Pode revelar pra gente quem são essas empresas, quem estão com vocês no negócio? Tem um grupo que a gente vai revelar em breve. Novo. Tem um grupo que, na verdade, esse grupo investiu na gente, na Agilize em 2020. Mas por uma série de negociações que a gente está ainda fazendo para as próximas rodadas, eu não posso ainda falar, mas... O primeiro investidor foi o que foi nosso mentor na primeira empresa, o Lucron, que é o Fernando Carvalho.
É um cara que fez o primeiro provedor de internet aqui na Bahia e ele foi uma espécie de investidor anjo para a gente lá no início, né? Colocou um volume de dinheiro relevante e possibilitou que a gente tivesse ali um tempo, um oxigênio ali de reserva para conseguir realizar, de fato, o negócio. Perfeito, cara. Voltando um pouco para a época da pandemia, foi um período difícil para todo mundo, para as empresas, mas vocês chegaram a crescer também nesse período da pandemia? Sim, esse é o poder do marketing aliado a também você estar capitalizado. 2020 foi interessante que a gente recebeu o aporte em fevereiro de 2020. Em março, a pandemia estourou aqui no Brasil. Então, a gente estava com sede já alugada assim, para 200 pessoas, já prevendo o crescimento que a gente ia precisar fazer, de um volume de contratações alto. E, de repente, a gente viu nesse cenário de, pô, e agora? Como é que a empresa continua? Tínhamos uma série de desconfianças em relação ao modelo online, home office, e naquele momento só tínhamos essa opção, não tinha outra alternativa. Então, adotamos o home office, devolvemos a sala, a mobília toda, que já estava tudo certo. E naquele mês a gente caiu as vendas em cerca de 40%. E aí eu digo que foi o marketing, porque conversando com os nossos clientes, isso é uma coisa que para a gente também está no nosso DNA, de querer entender quem é esse empreendedor. Quais são as dificuldades, quais são os problemas. A gente viu que muitos estavam com seus negócios ameaçados e estavam precisando mais do que nunca de parceiros, suporte, né, de empresas parceiras que pudessem ajudá-los a passar por essa fase. Então, o que foi que a gente fez? Bom, vamos adotar um posicionamento de parceiro do empreendedor brasileiro. Né? Vamos além da contabilidade, nós somos o parceiro do empreendedor brasileiro. Então, esse posicionamento fez com que a gente ativasse mais do que nunca os veículos de educação que a gente tem para produzir mais conteúdo, para trazer lives. A gente começou a produzir uma série de lives com os clientes participando, tirando perguntas e buscando orientação. A gente também flexibilizou a questão de mensalidade, criamos planos especiais. Ou seja, a gente deu a mão, de fato, ao empreendedor para que eles passassem por essa fase. E também tomamos uma decisão super estratégica que foi de sair das 14 cidades que a gente atendia naquele momento para atender o Brasil todo. Foi um divisor de águas. Naquele momento, a gente, com dinheiro, com posicionamento e com essa estratégia de expandir para o Brasil, a gente começou a crescer aceleradamente mesmo. Ali 2020 foi um ano muito especial para a gente. A gente, de lá para cá, a gente cresceu 10 vezes, né? De faturamento. Em 4 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, que foi metade de 2020, considerando o recorte também da virada 23, 24. Então, aproximadamente 10 vezes de crescimento aí nesse período. Cara, bem interessante, viu? Bem interessante. E um outro ponto também que eu acho que faz sentido na pandemia, você falou que você estava em 14 cidades e por conta de entender e identificar essa oportunidade, né, no restante do Brasil, vocês expandiram. Hoje vocês estão exatamente em quantas cidades? Você tem esse número? A gente está hoje em mais de 250 cidades. Mais de 250 cidades. Quantos estados? Brasil, todo o Brasil. Todo o país. Em todos os estados do Brasil. Ou seja, ainda tem muito mercado para vocês. Tem. Resumindo. Tem muito mercado. E assim, um desafio que a gente tem, por outro lado, é a questão da própria estrutura financeira, fiscal do país. Então, você tem municípios que não têm estrutura praticamente nenhuma. O negócio é bem rudimentar. Então, como é que a gente consegue conversar com aquela prefeitura para recolher o imposto corretamente, para fazer a declaração corretamente? Então, esse é, de fato, um desafio não só para a gente, mas para qualquer negócio que entre nessa indústria. Por outro lado, há uma iniciativa do próprio governo, né, muito boa. Nos últimos anos, eles têm acelerado até, ainda bem. Para a gente é muito bom, porque a gente acaba indo na vanguarda desse movimento. Então, foi criada a nota fiscal eletrônica, o ECAC, que é a plataforma do governo que viabiliza as declarações e tudo mais, também está acelerando esse crescimento e a possibilidade de você conectar com web services, né, com serviços online ali para consultar, para registrar também declarações. Então, isso para a gente, que é uma empresa baseada em tecnologia, é fantástico. É uma grande oportunidade aí da gente conseguir acelerar esse crescimento também, geograficamente falando. Não, com certeza. Vocês são nativos digitais, vamos dizer assim, né? Então, toda a iniciativa dentro dessa ótica para vocês é fantástica. Oportunidade.
Uma outra pergunta que eu ia te fazer é exatamente o que você falou, né? O desafio que vocês têm pelo fato de estarem em cidades diferentes, estado diferente, com políticas de tributação diferentes, o quão desafiador isso é para vocês, né? É um desafio grande, é um desafio grande. Inclusive, por vezes, a gente considera trabalhar mais focado em algumas cidades para automatizá-las, né? Então, direcionar a força de tecnologia para automatizar as cidades que estão mais avançadas nesse sentido. Legal. E, pouco a pouco, também expandindo ali para cidades que tenha essa perspectiva de digitalização. Perfeito, cara. Muito bom. E falando um pouco do relacionamento de vocês como contabilidade online com as contabilidades tradicionais. A gente está falando de bastidores ali, quando vocês lançaram foi uma confusão e tudo mais. Como é que isso se deu lá atrás e como é que vem se dando esse relacionamento hoje, nos dias atuais? Perfeito. Lá atrás, nós fomos fiscalizados muitas vezes, mais do que o habitual, pelo Conselho Regional, por conta de denúncias. Até também eu não tiro a razão, né? É uma coisa que está surgindo ali e que está, muitas vezes, como a gente surgiu, provocando mudanças, essa disrupção e provocando mudanças que incomodava em vários sentidos, inclusive no limiar ali de algumas ações que o Conselho de Ética da Contabilidade entendia que não deveria acontecer. Perfeito. Algumas coisas que não podia acontecer ali naquela época. Então a gente precisou reformular nosso site várias vezes, né? O fiscal ia lá, fazia auditoria e dizia, olha, isso aqui não pode estar no site. A gente ia lá, tudo bem, vamos lá, muda o site rapidinho, troca lá as coisas e coloca. Não pode usar superlativos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e a gente foi se adequando. Então recebemos muitas denúncias nesse Conselho Regional. No próprio Conselho Federal também chegaram algumas denúncias, mas o fato de termos sido pioneiros, né, isso despertou também o interesse de outros empreendedores no mercado. Ou seja, tem empreendedores que enxergam, aí tem uma oportunidade, aí tem uma coisa que eu também posso fazer. Então vou buscar aqui, me munir de tecnologia, talvez buscar um sócio na área para construir algo semelhante. E foi o que aconteceu. 8 meses depois de termos lançado a Agilize, começaram a surgir os primeiros concorrentes. E foi ótimo esse movimento porque ele acaba ajudando a educar o mercado e a recepção da sociedade passa a ser algo absolutamente intransponível, porque se a sociedade aceita aquilo e tem uma aderência boa, então como é que o conselho vai barrar isso e vai dizer, não, isso não é permitido, não pode? Por que não? Verdade. O nosso ganho, o nosso ganho de eficiência não foi por baixar o preço do serviço, né? Não foi por colocar o preço mais justo, mas sim por conta da tecnologia. Então, com tecnologia eu consigo fazer processos automatizados, processos mais rápidos e, portanto, mais baratos. Eu consigo ter uma relação entre quantidade de contadores e quantidade de clientes muito mais eficiente do que uma contabilidade convencional. E, portanto, eu consigo também baixar esse preço e tornar a contabilidade mais democrática e mais acessível para um pequeno empreendedor. Muitas vezes era muito comum, aliás, muito comum ouvir história de pessoas que estavam começando o negócio, mas mantendo-se na informalidade total, porque não tinha dinheiro para abrir empresa, porque não tinha dinheiro para pagar o contador. Então, cara, eu quero mitigar meu risco, eu vou operar aqui, não preciso emitir nota, vou negociando aqui, enfim. Então é ruim para o Estado, porque não arrecada, é ruim para as contabilidades, porque também deixa de ter um cliente ali que tem um pouco mais de dificuldade de se estabelecer. Verdade. E para o empreendedor também, porque fica com aquela sensação de que estou fazendo algo ilegal, né? Estou atuando informal e tem um risco, exatamente. Então, eu acho que a Agilize surge para fechar essa conta e atender essa demanda que sempre existiu, mas ninguém estava olhando ali exatamente para ela. Muito bom, cara. Vocês, de fato, entraram na vanguarda mesmo do segmento. E é o tipo da história, né? Que, no caso de vocês, concorrente foi bem visto, porque, de fato, ajudou vocês a moldar completamente o segmento. Totalmente. Muito bom. Hoje nós conversamos, inclusive, com nossos concorrentes. Nós conhecemos eles, né? Já sentamos para conversar, para entender os movimentos e, de fato, gerar um movimento de união. Porque eu penso que eu posso entregar o melhor serviço, mas não quer dizer que só eu posso entregar o melhor serviço. Até porque nós temos uma variedade muito grande de potenciais clientes. Então, o que é o melhor?
Né? O melhor para você pode ser diferente do melhor para outro empreendedor. Então, eu acho que é uma tolice a gente criar barreiras e viver num movimento feudal. Eu acredito muito mais nessa força da união. A união de forças. E tem um outro detalhe interessante, porque no Brasil hoje são, eu acho que quase 3 milhões de CNPJs, ou são 3 milhões, são abertos todos os anos. Todos os anos abrem-se 3 milhões de CNPJs. Você me falou que tem 30 mil clientes. Se todos os anos 3 milhões de novos CNPJs estão entrando no mercado, amigo, tem muito mercado para todo mundo. Claro que o recorte também tem que ser justo. Desses 3 milhões, cerca de 80% são MEIs. E o MEI ele é desobrigado de ter contador. Então a gente está falando ali 3 milhões e 20% dá 600 mil, mais ou menos. Que ainda é um volume bem relevante. Então tem espaço, assim, tem espaço. Perfeito, cara, muito bom. Marlon, assim, falando de CMO hoje, que é um CMO que na sua visão hoje é uma grande referência para você de mercado, líder de marketing, que você se inspira? Cara, temos alguns aí, é um desafio grande. Eleger um só. Fala os dois aí, fala os três aí, que são referências para você. Cara, eu gosto do Gabriel, que foi o CMO lá do RD Station, um cara muito bom, mineiro, né? Mineiro. Eu vou eleger mineiro como sendo o cara, assim, que é minha referência, porque, de fato, eu, inclusive, sentei com ele lá atrás, quando o RD ainda estava ali numa fase de crescimento, e eu estava observando aquele movimento como algo que a gente ia precisar aprender, e aprender rápido para fazer em breve. Então, fomos também clientes dele desde o início, então eu vou citar ele como sendo essa grande referência. Pela mão que ele deu pra gente lá atrás, pela ajuda, né, por ser e por servir como uma inspiração mesmo pra gente. Legal, cara. E falando um pouquinho, assim, onde você bebe de conteúdo, de informações, né, pro seu dia a dia, para te ajudar no seu dia a dia. Capacitações, para onde você tá olhando? Fala um pouquinho, assim, pra galera, o que é que você busca? Eu adoro fazer benchmarks, Albert. Adoro conversar com pessoas, conhecer empreendedores, conhecer diretores de marketing, de vendas, conhecer vendedores também, conhecer a turma, assim, eu gosto de conversar com pessoas. Então eu uso muito a minha própria rede ali que eu tenho estabelecida para fazer essas pontes. Eu brinco nos bastidores aqui, tava falando contigo, que eu boto meus investidores para trabalhar para gerar exatamente essas pontes aí, conhecer pessoas melhores do que eu, claro, que eu tenho que buscar me inspirar e refinar a minha forma de trabalhar, aprender com essas pessoas. Então, eu acho que a principal forma de aprendizado minha hoje tem sido através dessas conversas, desses benchmarks, mas também, sempre que possível, eu participo de eventos. Nossa própria aceleração que a gente teve com o Google foi bem focada em produto, mas também em marketing. A aceleração que a gente teve com a Endeavor foi bem focada também em crescimento, portanto, em marketing. E a aceleração que a gente teve no ano passado com a Amazon, junto com o Pipe Lovers, foi também focado em vendas, que é a outra área que eu gerencio. Então, eu busco, através dessas formações, aperfeiçoar e me atualizar. É tudo muito rápido, né? Os processos mudam, mas também gosto muito de ler. Então, estou sempre trazendo conteúdos ali das mentes que estão na frente de grandes startups, de grandes empresas, o que estão fazendo, como é que está fazendo. Podcast também é uma outra ferramenta. Minha nova mania é ir agora malhar, fazer a minha musculação ali na hora do almoço, e tô lá com fone ouvindo podcast. E aí depois eu saio da academia e vou mandar mensagem pro meu time todo. Veja isso aqui, veja um minuto tal, lê esse livro. Muito bom, cara, que legal. Hoje vocês estão com quantos colaboradores no grupo? Tá com 320 mais ou menos. Já é uma quantidade aí que já começam os desafios bons, né? Alguns desafios bons. Tem alguma cultura já implantada, algum projetos para os colaboradores? Já sim, tem algo? Sim, eu penso, acho que nosso principal desafio hoje é o fato de estarmos online. Né? Então você acaba perdendo isso aqui, né? O vivo para vivo aqui, o corpo a corpo, a proximidade, aquela pausa que você faz ali no cafezinho e vai conversar, e vai trocar uma ideia sobre uma coisa que vai resultar em um produto, eventualmente um projeto. Então isso eu sinto falta. Mas, por outro lado,
desde que começou a pandemia, a gente já tinha um mapeamento de indicadores muito claro, muito bem claros assim, em relação ao que a gente precisava fazer. Então a gente via que a gente conseguia manter um alto grau de produtividade, entregando resultado, e a gente conseguiu crescer. E hoje nós somos uma das poucas startups, inclusive do grupo de investidas, desse fundo que eu falei, que tem um resultado muito bom, mesmo continuando em home office. Hoje 100% home office ou você ainda tem uma estrutura ainda? A gente mantém uma estrutura física com 2 salas aqui em Salvador, mas para fazer um trabalho ali bem específico, né? Um curso, um treinamento, ou uma reunião relevante, a gente convida o pessoal e faz lá. Mas tem esse desafio de manter uma cultura forte no online. Por outro lado, nós acreditamos muito no poder da cultura, né? Desses pilares de cultura. Tanto que nós nos inspiramos muito nesse nosso background, inclusive com a filosofia que você mencionou lá, que é o estudo da filosofia, né? O estudo da filosofia, que é uma paixão que eu tenho. Legal. Sou apaixonado por filosofia, então acabo trazendo elementos. Meus sócios, 2 dos meus sócios também são estudantes de filosofia. O estoicismo, gosta? Demais, né? Excelentes exemplos aí, o Sêneca, Epíteto, Marco Aurélio, um grande líder. Então a gente se inspira nesses grandes exemplos da própria história da humanidade para trazer uma cultura que seja pautada em valores humanos, sobretudo humanos, de respeito, mas de resiliência, de vontade, de realização, de aprendizado contínuo. Então é assim que a gente toca hoje nossa cultura. Com o desafio de ser online, mas também realizando muito boas coisas através do online. Legal. Só uma história para até fazer uma contraposição à coisa do online, né? A gente tem a possibilidade também de trazer talentos, e isso é muito legal, talentos de cidades de interior que não teriam a possibilidade de continuar em suas cidades, com as suas famílias, com seus amigos, né? Usufruir da sua cidade, porque simplesmente não conseguiam boas oportunidades lá. Verdade. Então a gente tem colaboradores no interior do Ceará, em cidades muito pequenas, por exemplo, que viram pra gente e dizem, pô, vocês mudaram a minha vida, mudaram a vida da minha família, porque agora eu posso me manter aqui e trabalhar numa startup de alto crescimento e por aí vai. Pô, cara, muito bom. Então isso é legal. Um talento que, pô, provavelmente teria que ir, no caso dele, lá para Fortaleza ou até para São Paulo, enfim. O que não é exatamente ruim, mas também, muitas vezes, tem uma quebra ali, né, naquela estrutura familiar. Os prós e contras, né? Prós e contras. Assim, né, de você ter um negócio 100% hoje, né, no offline, ou seja, né, no remoto, né? Sim. Eu também conheci um outro empreendedor, ele tem uma health tech, um plano de saúde online, na verdade, que começou assim, né, no digital. É um cara que é uma grande referência para mim, conheço há muito tempo. Ele falou exatamente isso. Hoje ele está com quase 700 colaboradores, 100% remoto. Eu falei, cara, esse desafio de você gerenciar essa quantidade de gente remota, cara, culturas, tem esse desafio de cultura, mas a gente tem ali alguns planos, alguns projetos e tal. Mas é um cara que hoje vem fazendo um trabalho muito bom no mercado, cara. É um desafio. E o que vocês fazem, cara, porra, parabéns. Onde é que você enxerga o negócio daqui a 3 anos? Boa pergunta, Albert. Eu enxergo ele muito maior, ou seja, entregando ainda mais o nosso propósito para mais empreendedores. Como eu falei nos bastidores também, a gente está em vias de ter um aporte. Legal. Então daqui a uns 2 meses mais ou menos deve sair um novo aporte aí relevante. Então vai ser uma nova aceleração dos tempos para a gente. Sempre que entra um aporte é uma loucura, né? A gente entende como um foguete ali que se tiver alguma peça meio folgada, quando se acelera, o negócio acaba dando errado. Mas a gente está aproveitando exatamente toda essa preparação para apertar todos os parafusos para garantir que aí nos próximos anos, ou seja, nos próximos 3 anos, por exemplo, a gente consiga ter muito mais clientes, algo em torno de 100 mil clientes aí nos próximos 3 anos, com um faturamento muito mais relevante e gerando muito valor, sobretudo gerando muito valor para esse empreendedor, que é quem precisa, né? Quem precisa mesmo de um serviço de qualidade e de um suporte, de uma parceria que possa ajudá-los a subir de patamar. Então, é nisso que eu acredito. Show de bola. E talvez até novos produtos ali, né? A gente falou de educação, treinamentos, curso, né? Então tem muita coisa que pode evoluir aí, né? Certamente. As ferramentas que eu já mencionei, que a gente construiu, mas também soluções acessórias que podem agregar valor e gerar valor para esse. Show de bola. Estamos caminhando já para o final do nosso papo aqui, cara. Passa rápido aqui o papo, né? Voa, cara. Pô, papo show de bola. 2 perguntas. Primeira,
qual a marca que a Agilize quer deixar no mundo? Eu vou conectar com o nosso propósito de ajudar o empreendedor brasileiro. Então essa é a marca, humanizar o empreendedor, entender que esse empreendedor ele é responsável hoje pela geração da maior parte de emprego no país. A maioria desses pequenos empreendedores estão sustentando não só suas famílias, mas gerando os empregos que vão sustentar as famílias dos seus colaboradores e por aí vai. Então, a marca que a gente quer deixar é essa, a humanização de um serviço de contabilidade, mas também essa lembrança de que quando você precisa de uma contabilidade, de um parceiro em contabilidade, você pode sim confiar em uma grande marca brasileira que nasce a partir da experiência de empreendedores que sofreram com o serviço lá atrás e que agora entendem muito bem quais são essas dores, quais são essas demandas e podem entregar, portanto, uma solução de valor para eles. Show de bola, meu irmão. E qual é a marca que Marlon quer deixar para o mundo? Marlon é um sonhador, é um buscador, sou um filósofo por natureza, então a minha marca é a de ter feito a diferença na vida também das pessoas que trabalham comigo, e aí imediatamente meus liderados, né, meus queridos liderados, mas também que eu consiga levar esses valores que eu venho trabalhando através da filosofia, desse autoconhecimento e tudo mais, para o mundo, através da consciência de que, bom, podemos sim fazer a diferença no mundo, podemos melhorar a nossa sociedade através da entrega, inclusive, de um serviço, por que não? Porque tudo que fazemos nós deixamos a nossa digital. Então não é só um negócio pelo lucro, não é só um negócio pelo negócio, mas é um negócio que é humano, é formado por humanos que têm sensibilidade, que têm coração, né? Além do cérebro e do resultado financeiro, nós também temos coração e queremos que as pessoas sejam tratadas como tal. E que reconheçam que há empresas preocupadas com esse senso de humanismo, né? Que é fundamental. Eu penso que essa é a marca que eu quero deixar para o mundo através de tudo que eu faço. Maravilha, cara. Pô, show de bola. Muito bom, Marlon. Onde é que a nossa audiência ela te encontra nas redes sociais? Marlon e Agilize. Instagram? Fala aí pra galera as redes aí. Meu Instagram, por enquanto, está privado. Vamos ter que abrir para começar a gerar conteúdo aí. Sim, em breve. Em breve tem novidades. Em breve tem novidades. Esse projeto existe ainda para esse ano. Legal. Mas o meu LinkedIn é público, claro. Então, vocês me encontram lá, Marlon Freitas. E o nosso site, agilize.com.br. Né? Deem uma olhada, confiram lá os nossos serviços. Se quiserem também bater um papo, fazer um benchmark, trocar ideias, sou uma pessoa muito acessível, disponível. Posso colocar aí na minha agenda, arquitetar. Hoje eu sou mentor também de algumas startups. Tem alguns empreendedores que me procuram pedindo ajuda. E eu faço esse trabalho também porque eu gosto, porque eu quero ajudar as pessoas. Porque eu tive quem me ajudou também lá, quem me deu essa mão lá atrás. Então eu também sinto a necessidade de retribuir isso através dessas mentorias que faço também. Meu irmão, muito bom. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigado, aí, viu? Grande abraço. Um abração. Gente, chegamos ao final de mais um episódio. Eu aprendi demais com esse episódio, aprendi demais com o Marlon. Espero que vocês também tenham aprendido aí ao longo de todo esse episódio. O nosso recado de todos os episódios, se não está inscrito no canal, já se inscreve. A cada segunda-feira tem um episódio fantástico aqui para vocês. Se inscreve no canal, curte, compartilha. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Grande abraço.